Meninas, voltei. E olha, bem de pertinho, é assim que tem que ficar a sombra. Tá vendo que tá sem nenhuma marcação? Lembrando que primeiro eu usei o laranja, esfumei bastante o laranja, depois peguei o amarelo e esfumei bem nas bordinhas desse laranja. E olha como que ficou sem marcação nenhuma. Ele tem que ficar assim. Se eu quiser, eu já posso fazer o recorte nele assim. Só que eu vou usar mais uma cor para o meu recorte ficar bem marcado. Mas se vocês quiserem, já pode fazer o recorte assim. Então, eu vou para minha outra cor. Eu vou usar esse preto aqui, ó. Esse preto aqui mais escuro. E eu vou pegar bem pouquinho dele, porque eu não quero que fique preto, preto. Eu quero que fique um pouquinho mais escuro. E eu pego bem pouquinho dele. Vou pegar aqui no espelho. E eu venho aplicando, ó, o meu laranja eu comecei a aplicar na linha do meu côncavo acima. O amarelo eu apliquei depois do laranja. E essa minha próxima cor eu vou vir bem na linha do meu côncavo. Ele vai entrar um pouquinho nesse laranja, mas ele não vai tomar conta do laranja todo, porque o laranja precisa aparecer. Então, eu vou começar a aplicar ele aqui, ó, na linha do meu côncavo. E ele vai subir um pouquinho de encontro a esse laranja, ele só não vai tomar conta do laranja todo. Então, eu peguei bem pouquinho do preto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também com a cor mais escura, ou já podem fazer o recorte assim. Ó, eu apliquei e eu já venho esfumando essa sombra. Viu que tem muito, tá com muito excesso, ó. Tira todo o excesso na mão e vem esfumando. E aqui eu vou esfumando bastante até ficar igual as duas outras sombras que a gente usou, sem marcação nenhuma. Ela precisa ficar sem marcação. Eu apliquei pouquinho, vou esfumando. Se eu quiser que a cor fique mais forte, eu vou pegando e aplicando e vou colocando. Melhor do que eu colocar muita sombra e depois não conseguir esfumar. Então, ó, como ele já vai ficando mais escuro, e aqui eu vou esfumar bastante até tirar toda essa marcação e vou aplicando aos poucos. Eu vou construindo a minha sombra. Aos poucos eu vou aplicando a sombra pra ficar mais escuro e ficar sem marcação nenhuma. Ó, como ele já vai ficando mais escuro, e eu tô tirando toda a marcação dele. Então eu vou aplicando, vou pegando de pouquinho em pouquinho para construir essa sombra. A maquiagem é a construção. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho até ficar no tom que a gente quer. Meninas, olhos, eu só usei o preto dessa paletinha aqui. E eu fui aplicando ele aos poucos e fui esfumando. E a sombra tem que ficar assim, ó. Se vocês olharem bem, eu vim pra cá pra vocês olharem bem, ó. Dá pra ver o amarelo no início, dá pra ver o laranja e dá pra ver esse tom mais escuro que a gente usou, no caso o preto. Então precisa ficar assim, ó, precisa ficar um degradê e vocês conseguirem ver as cores certinhas. E eu só fui aplicando e fui esfumando em movimentos de vai e vem. Viu que tem muita sombra que está em excesso, está marcando, vai tirando, pode ser tanto no guardanapo ou pode ser na mão mesmo. Tira o excesso, ó, e vem esfumando até ficar assim, ó, sem marcação nenhuma. Terminou isso, agora eu venho pro recorte. Lembrando que não é obrigatório usar essa terceira cor. Eu usei por quê? Porque eu quero um recorte mais marcado. Então, por isso que eu usei esse tom mais escuro.
Agora eu venho com a paleta de corretivo. Eu vou usar, pode ser o pincel língua de gato, mas eu quero esse aqui que ele é bem mais fininho, que esse é de aplicar o batom. E eu venho com ele e vou fazer o meu recorte. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o corretivo, como eu falei com vocês nos outros, ó. E eu vou aplicar bem na raiz, bem rente aos cílios. E vou olhar pra cima, ó. E viram que marcou bem aqui em cima. Então, a partir daqui, eu venho fazendo o meu recorte. Deixa eu colocar o meu espelho aqui, pra eu conseguir fazer. Ó, eu venho aqui, ó. É bom fazer essa marcação porque para um recorte não ficar alto e o outro não ficar baixo. Então, fazendo essa marcação, vocês conseguem ver certinho onde tem que fazer o recorte. Aí agora eu venho, ó, com esse meu recorte mais pra frente, mais pra trás. Esse recorte, ele não vai nem pro canto interno, nem pro canto externo. Ele fica bem no meio do olho, ó. Tá vendo como esse aqui? Ele fica bem no meio do olho. Então, ó, eu vou preenchendo. Ó. E vou espalhando esse meu corretivo. Ó. Espalhei bem esse meu corretivo. Não se preocupa aqui, ó. Subiu um pouquinho aqui, ó. Manchou um pouquinho aqui em cima. Depois, no final, a gente vai ajeitando. Eu espalho e já vou tirando todo o excesso do corretivo para poder selar esse nosso corretivo.